E falando nisso, vários nomes históricos, mas tem uns caras que são históricos, assim. Existia um. Não sei se você estava nessa época, ou você já tinha saído. Na época do grande Sakuraba, você estava lá e existia um respeito assim, pô, é o Sakuraba, é uma lenda ou não? Entrava no coro, igual todo mundo. Entrava no coro, mas que nem ó, o Sakuraba, só para primeiro, que nem o Sakuraba, antes dele ir pro Brasil, ele mandou o aluno dele, o Takahashi. E eu, que nem, ó, olha só essa história. Eu tinha um carro, um Palio, e o meu carro, que eu da galera antes do Shogun, dos caras, eu com 18 anos dando aula, eu tinha meu carrinho velho lá já que eu comprei. E daí eu ia buscar todo mundo em casa. E daí a galera me dava os vale transporte para botar, dando cada dava R$1, R$2, tipo, para ir botando de gasolina ali. E daí, só que a gasolina era muito caro, e meu carro era gasolina, eu botava álcool. Você não tem noção, explodi meu carro, botando álcool e pegando a galera. E daí só para lembrar essa parte do Sakuraba, que o Sakuraba, daí ele veio, e primeiro o Takahashi foi pro Brasil. E eu que fiquei responsável por ele, sabe? De levava por lá, tal. Mas primeiro veio o aluno dele, o Takahashi, e o Takahashi adorou o Brasil, o aluno dele. Viu que era um país que não tinha violência ali, que ele podia vir treinar tal. Daí depois o Sakuraba foi. E o Sakuraba, tanto que ele passou o Natal várias vezes comigo e a minha família, sabe? Então a gente tem uma conexão pessoal também. E a gente sempre ia pro Japão, ele cuidava da gente lá. Então tinha um laço muito grande com ele, assim. Mas o pessoal até falava que ele gostava de sair à noite, ele Não, fumava. ele era um cigarrinho. Era difícil de segurar, era difícil segurar ele assim em restaurante? Ou ele ficava lá na verdade, ele não na sua casa tranquilo? Ele não era um cara da noite. Mas é que o japonês ele tem um hábito que o Sakuraba ele foi a última geração dos samurais, no caso eu digo assim, samurai, porque é um cara que ele não é um cara com preparação física que nem é hoje, sabe? Que nem os caras fumavam, bebiam cerveja, tipo, para ele era normal isso. Ele não tinha aquele comprometimento de atleta 100%, né? Sim. Primeiro cara que eu vi fumando cigarro, falava, cara, que é isso? Nossa, ele com o cigarrinho, ele falava, nossa, como? Sabe, tipo, e isso afeta demais. E tanto que nem na bebida, na cervejinha ali, ele ia fácil. Mas era uma outra geração, né? E uma pessoa incrível, ensinava a gente um monte, mas no treino a galera salgava ele legal. Mas no jiu-jitsu, você marcava, ele pegava. Mas na parte em pé, a gente tava bem na frente dele ali. Né? Todo mundo treinava mais, assim. Mas o grappling e o jiu-jitsu dele, ele era na frente da gente, no caso. Mas ele passava informação também de alguns segredos dele ali, umas chaves, uns segredinhos dele ali, né? Sim, que o japonês tem um jiu-jitsu diferente, né? E eles têm uma maldade dele só. Tipo, de quebrar uns ossos e assim, assado, do jeito que ele fazia. E ele passava tudo isso. E o Sakuraba que introduziu a máscara pro meu irmão entrar nas lutas, sabe? Para o meu irmão ficar menos nervoso. Que daí botava máscara, se concentrava mais nele mesmo. E não precisava ver o que a galera em volta tava olhando ele e tal. Então o Sakuraba que lançou a máscara pro meu irmão também. Bacana, pô, o grande Sakuraba, uma lenda, né? E dizem, igual você falou, que ele é muito gente boa também, né? Muito generoso, um cara de bom coração. Sim, e ele tem 4, 5 filhos já também, família grande, tudo piá, tudo homem. E dizem que ele era muito gozador, gostava de fazer umas brincadeiras e tal. Nossa, era isso mesmo, né? Era. Toda hora ele tava... E é muito engraçado porque a nossa comunicação não tinha inglês, sabe? E o Takahashi, o aluno dele, foi dirigir meu carro, bateu ainda. Esse cara tá em dívida comigo para sempre. Eu, seu japonês, porra. Cara, a gente se zoava demais, mas era uma amizade real. E o Sakuraba ali, ele ficava zoando a gente o tempo inteiro. Tinha um amigo nosso, o Marlon, até um grande atleta, lutador muito bom também, Marlon Matias. Eu lembro do Marlon. Ele ficava zoando o Marlon liso, o Marlon não pega ninguém. Ele falava isso em português e a gente se matava de rir. E, claro que o Marlon sempre pegou, não tinha nada disso, mas o Sakuraba tá falando em português, era engraçado sabe, desse momento da gente, o japonês falando em português ali e tirando sarro
da gente, na nossa língua, era engraçado. Falava, você tá procurando encrenca aí, né? Você vê como é que faz a diferença, né? Porque, queira ou não, o Vanderlei entrou na alma do Sakuraba, né? Foram 3 lutas, 3 vitórias duras e 3 tal. no hospital. E depois ele veio foi para chutebox, e aí você vê que o Sakuraba, a maioria das vitórias é finalização. Mas aí depois disso ele venceu o Shamrock no nocaute, né, cara? Então já fez a diferença ali o tempo que ele ficou na chutebox. E eu tive a chance já de entrar no corner dele em luta também no Heroes. Sério. Então, são coisas da vida assim que a gente tem a chance de trabalhar com pessoas e vivenciar isso. Que nem quando meu irmão estava lutando K1, eu tive a chance de ver o Masato e o Dragon na luta principal. O Masato, um japonês cabuloso lá também, no Muay Thai. O K1 era um show incrível. Sério, foi uma fase... Olha, pra gente que é amante da luta, foi uma fase muito rica, assim, e com muitos talentos que surgiram na época também. A luta do Sakuraba com o Royce, você tava no corner? Não. Mas o Sakuraba ali, na época, ele estava muito na frente. Na segunda, porque a parte dele de condicionamento já não era, mas ele teve uma fase antes que ele estava muito na frente da galera. E o Pride, queira ou não, até o Dana White falou isso, eu até concordo com ele, porque em determinado momento parecia que o Pride queria matar o Sakuraba, né? Porque colocava ele contra caras assim, muito maiores, pô, pedreiro, ele lutou com... Sabe que isso não é nem o Pride, é o japonês. Isso são coisas da cultura deles. Eles não preservam as pessoas deles. Eles veem como um show, é uma apreciação de você ver. Quanto maior o desafio, mais valorizado você é. Sabe? Então, uma coisa mais local deles, assim, eu acho. Porque não era normal mesmo. Pô, o Sakuraba com o Arona, o que foi aquilo? Nossa, o Arona foi feio a luta, né? Tipo, Não, e aí você vê, se é em outro evento, pô, assim, é lógico que o Arona fisicamente é muito mais forte, e eu reputo o Arona, ao longo da história, é muito mais lutador do que o Sakuraba, mas o Sakuraba era muito bom também, lógico. Mas chegou um momento, principalmente quando o Sakuraba estava caído e estava entrando a joelhada assim, inteira aqui, umas 5 já dava. O árbitro deixou. Se é um UFC hoje, acabou. Tipo assim, na terceira joelhada, acabou a luta. Ali, o Sakuraba tomou umas 15, assim, uma atrás da outra. E o Arona dando assim com toda a força, cara, assim, né? Porque ele tava bem ainda, tava no gás. Então, assim, para preservar o atleta, o árbitro tinha que ter interrompido a luta e não interrompeu. E o negócio era pesado mesmo. Demorava demais para encerrar a luta, né, cara? Mas o Pride antes ele era melhor que o UFC até. Que eu me lembro, o Anderson tinha um contrato com... Ele tinha que escolher entre o Pride e o UFC, ele escolheu o Pride na época. Sabe? Porque até ninguém nem sabia do UFC. Ele estava começando a vingar nos Estados Unidos. Então não era uma coisa que o UFC era um benefício. E o Pride já era. A gente brasileiro já tinha tudo aquele carinho, já tinha nossos ídolos lá, né? Que nem o Minotauro, o Vanderlei, o Shogun. Então já estava todo criado o show ali, né? Sim, não, eu sou fãzaço do Pride, para mim o Pride é o maior evento da história, eu amo o Pride, mas eu acho assim que nessa parte tinha uma luta que, por exemplo, já viu, pô, já deu, tipo assim, o Sakuraba tava indefeso naquela, tinha uma hora assim que o árbitro podia falar, acabou, ele deixava muito, assim, é como se lá eles pensavam, uma hora esse cara aqui vai reverter a luta, pra gente como telespectador achava do caralho, mas para preservar o atleta, olhando mais friamente hoje em dia, às vezes o Pride deixava o pau cantar mais, né? Sim, mais do que... Era que nem a luta do Shogun lá, que o Shogun quebrou o braço, né, com o Coleman. Lembro demais. Eu ajudei o Shogun na segunda luta dele com o Coleman, que daí ele lutou, foi em Irlanda, na terra do McGregor lá, a Irlanda, e daí, mas o Coleman, ele é um cara muito grande, sabe? A gente olhando ele falava, caraca, o tamanho desse dinossauro aqui. E o Coleman ele foi um dos primeiros a ter o ground and pound mais perigoso do MMA, né? Então tinha que ter muito perigo ali. E o Shogun com ele na luta ali não podia parar em nenhuma posição, porque se parasse para respirar, tava morto ali por causa o ground and pound do Coleman. E foi uma luta, o Shogunzão, graças a Deus, conseguiu nocautear, mas, nossa, foi coração na mão ali. Que luta que foi.